A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, amém? Aqui quem está falando é a sua irmã em Cristo, Rosimar Lima, trazendo mais uma porção bíblica. E hoje, meus irmãos, com o tema Alegre-se, nunca deixe de orar e seja grato, amém? E lembrando os irmãos que nossas mensagens estão sendo colocadas ali no YouTube, no Facebook, e os áudios eles são transformados em vídeos e levados lá para o YouTube. Você pode estar entrando lá e ver várias mensagens da Palavra de Deus. Se você já faz parte da minha lista de transmissão, você já recebe todos os dias pela lista de transmissão no WhatsApp. Mas, se você recebeu esse áudio aleatoriamente, porque alguém compartilhou, alguém recebeu de mim e essa pessoa compartilhou, então você não pertence à minha lista de transmissão, mas você pode estar entrando no YouTube ou no Facebook. Tanto no YouTube como no Facebook, você vai digitar Rosimar Lima e ali você vai encontrar várias mensagens. Ainda não tem muito tempo que foi aberto lá o canal no YouTube, mas já tem bastante mensagens ali onde você pode estar se alimentando da palavra de Deus, amém? E hoje, meus irmãos, a nossa porção bíblica, ela se encontra no Novo Testamento, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos do 16 ao 18, aonde diz assim a palavra de Deus. No versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: regozijai-vos sempre. No versículo 17 diz: orai sem cessar. E no versículo 18 diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz aqui no versículo 16, regozijai-vos, quer dizer, alegrem-se. Então, Paulo diz, regozijai-vos sempre. Então, para que eles alegrassem-se sempre. E nós vamos pegar aqui um versículo no Antigo Testamento também, no livro de Neemias, no capítulo 8. E no versículo 10 também, aqui já no final do versículo 10 do capítulo 8 de Neemias, nós vemos aqui também que diz assim: porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amém? E ainda no livro de Salmos, no Salmo de número 32, no versículo 11, diz assim: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós, os justos, e cantai alegremente todos vós, que sois retos de coração. Amém? Então, meus irmãos, aqui no versículo 16, Paulo diz, regozijai-vos sempre. No versículo 17, Paulo diz, orai sem cessar. Então, a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos orar sem cessar. Não precisa você ler, você orar mais do que isso. Se você não sabe a quantidade de vezes que precisa orar, não precisa orar mais do que isso, tá, meus irmãos? É só sem cessar, tá? Nós sabemos, meus irmãos, que nós não podemos passar 24 horas de joelhos orando, mas é orar sempre, orar sem cessar. Vai ter momentos, os momentos em que você vai tirar os períodos de oração de joelhos, e também vai ter, quando você não estiver orando de joelho, você precisa estar orando em espírito. Amém? E
No livro de Efésios, no capítulo 6 de Efésios, e nos versículos do 10 ao 17, nós vemos ali falando da armadura espiritual. E nós precisamos nos revestir, meus irmãos, dessa armadura espiritual que a palavra de Deus, ela nos ensina. No capítulo 6 de Efésios, e no versículo 12, Paulo diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Aqui no versículo 13, Paulo diz que nós precisamos estar, meus irmãos, revestidos da armadura espiritual, dessa armadura de Deus, para que nós possamos resistir no dia mau, para que nós possamos ficar firmes. Então, nós precisamos orar, não é só no dia mau, porque o dia mau vai vir, vai chegar, mas nós precisamos orar, mesmo nos dias que você não estiver passando por problemas, nos dias que estiver tudo bem, mas você deve estar orando, você deve estar numa comunhão com Deus, tendo a sua comunhão com Deus todos os dias, né, diariamente, para que você seja revestido dessa armadura, para que no dia mau você possa resistir ao dia mau e ficar firmes, como diz aqui a palavra de Deus. Então, meus irmãos, nós sabemos que na vida cristã nós lutamos contra as hostes espirituais da maldade. Se você ler aqui no capítulo 6 de Efésios, nos versículos do 10 ao 17, você vai ver que está falando tanto sobre a armadura espiritual, como aqui também fala sobre as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, né? Aonde nós vemos aqui no versículo 12. E nós sabemos que na vida cristã nós lutamos contra as hostes espirituais da maldade e que elas são demônios controlados pelo diabo. Eles são um poderoso exército cujo objetivo é derrotar a igreja de Cristo. E quando nós acreditamos em Cristo, esses seres, eles tornam-se nossos inimigos e tentam de todas as formas nos afastar de Deus, dos caminhos de Deus, e fazer-nos voltar para o pecado. E Jesus, ele garantiu a vitória final, mas nós devemos continuar na luta até que Jesus volte, porque Satanás, ele está à procura de estar tragando. No livro de Tiago, Tiago diz que o diabo, ele está ao nosso derredor à procura de quem ele possa tragar. Então nós devemos vigiar e orar sempre, né? Por isso que a Bíblia diz: orai sem cessar. Então é porque nós devemos estar sempre orando, sempre buscando estar na presença de Deus, em uma comunhão com Deus todos os dias. Amém? E aqui no versículo 18 do livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, onde nós lemos,
Nós lemos nos versículos do 16 ao 18. Aqui no 18 diz, em tudo dai graças. Então Paulo diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, meus irmãos, por que nós temos que em tudo dar graças? Porque no livro de Romanos, capítulo 8 e versículo 28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, alegre-se, nunca deixe de orar e seja grato. Esses 3 comandos geralmente vão contra a nossa tendência natural, mas quando fazemos uma decisão conscientes de realizarmos o que Deus diz, nós começamos a ver as pessoas sob uma nova perspectiva e torna-se mais fácil nos alegrar e orar e agradecer. Nunca parar de orar não significa que nós não vamos passar por luta, mas significa que nós nunca vamos desistir de lutar. Jesus disse que no mundo tereis aflições, né? No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus, ele diz que nós não devemos desanimar, né? Não devemos desanimar e que com Jesus nós somos mais do que vencedores. E se você ficar com muitas preocupações, transforme esses pensamentos em orações. E se você estiver ansioso ou feliz quanto a alguma coisa, transforme isso em agradecimento a Deus. Ele deseja estar perto de sua vida, na tristeza e na alegria, esteja aberto para a sua presença. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue nos protegendo. Querido Deus, Pai Santo, Deus poderoso, neste momento, Pai, eu quero te entregar, Pai, em tuas mãos todo aquele que vai estar ouvindo esse áudio, Pai. Estende tuas mãos santas, Pai, ali sobre o lar, Pai, de cada um, sobre a família, Pai. Senhor, meu Deus, eu te peço, Pai, a tua provisão, Pai, nessas vidas, Senhor, em todas as áreas, Pai, em cada área onde há necessidade, Pai, aonde o teu filho necessita, Senhor, na área financeira, na área sentimental, na área espiritual, Pai, fortalece aquele que está fraco, aquele que se encontra neste momento, Pai, fraco, Senhor. Senhor, meu Deus, eu te peço, meu Pai, que o Senhor, Pai, possa derramar, Pai, sobre essa pessoa, Senhor, um renovo espiritual, Pai, que a tua palavra, Senhor, possa, Pai, tocar nessas vidas, Senhor, para a honra e a glória do teu nome, Pai. Eu te peço no nome de Jesus Cristo, Senhor, vai de encontro a cada uma, Pai, dessas pessoas, Senhor, fortalecendo, Pai, e que tudo seja feito, Pai, conforme a tua vontade, Senhor, conforme o teu querer. Senhor, meu Deus, eu te entrego neste momento também, Pai, a minha vida em tuas mãos, Pai, a vida dos meus filhos, a vida do meu esposo, a vida de toda a minha família, Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor nos guarde, Pai, debaixo da tua proteção, meu Pai. Eu te peço, Senhor, e te agradeço desde já, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.